Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Assim desejo que a graça de nosso Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Criador e a comunhão do Santo Espírito sejam conosco. Amém. Nós estamos em tempos de Copa do Mundo. Mesmo que alguém não aprecie futebol, percebe o clima festivo pelo comércio formal ou informal na venda de camisetas e bandeiras nas cores verde, amarelo, e branco. E para quem gosta desse esporte ou aprecia entrar no clima festivo, esse é tempo de participar de eventos organizados em bares, em clubes, ou de reunir a família, amigas e amigos em casa para assistir às partidas de futebol. Ontem à tarde, nós tivemos aqui na comunidade uma festa junina do Grupo Singular com hóspedes da Casa de Passagem. E claro, nós também integramos curiosidades sobre a Copa do Mundo. E foi realmente bem divertido. Nós brincamos de dança da cadeira, pescaria, chute a gol, passa a bola, passa o chapéu, quadrilha. E tudo isso conhecendo um pouco melhor os países que irão competir com o Brasil nessa primeira fase da Copa do Mundo e conversando um pouco sobre a sua cultura. A Copa do Mundo da FIFA desperta em muitas pessoas o sentimento de pertencimento. Vejam, o Brasil continua sendo o único país pentacampeão do mundo nessa competição esportiva. Mas quem nasceu depois do ano 2000 nunca viveu uma vitória do Brasil em Copa do Mundo. E mesmo assim, essa geração que nasceu nas últimas 2 décadas também se inclui, contando as vitórias como sendo suas vitórias. E dizendo, nós somos campeões do mundo 5 vezes. Isso me lembra a experiência de travessia do povo de Israel, lá da escravidão do Egito, até a terra prometida, Canaã, quando as gerações seguintes foram incorporando essa experiência daquele pequeno povo como sendo a sua experiência. É a nossa experiência de libertação. Ou seja, as últimas gerações também incorporaram a vitória do Brasil em 5 Copas do Mundo, a sua experiência individual, porque se sentem pertencentes ao coletivo, que é a nação brasileira. Durante algumas semanas, milhões de brasileiros e brasileiras que residem aqui ou não, nascidos aqui no país ou que adotaram o Brasil como sua pátria, acompanharão os jogos e torcerão pelo Brasil. E estarão conectados pelas cores verde, amarelo, azul e branco. À luz do Salmo 100 e do texto de Mateus 9:35 em diante, eu convido a ampliarmos essa questão e pensarmos como o pertencimento e a nossa identidade
a partir de Cristo, podem impactar a nossa vida em uma perspectiva teológica. Olhando a imagem que está na tela de projeção, nós vislumbramos mais do que ovelhas de uma pessoa. A nossa fé nos faz dizer que nós estamos diante da imagem do bom pastor. Porque o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, faz parte da nossa caminhada de fé. E o Salmo 100, que nós ouvimos há pouco, ele traz essa mesma imagem. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos, nós somos o seu povo, o seu rebanho. O Deus que se revela em Jesus como um bom pastor é o mesmo Jesus que em Mateus 9:36 vê as multidões e se compadece delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, diz o texto. Enquanto o Salmo 100 convida-nos a chegarmos na presença de Deus em culto para adorá-lo com alegria, porque Ele é misericordioso e bondoso, porque nele nós encontramos pertencimento como seu rebanho a partir do batismo, porque em Cristo nós temos a essência daquilo que nós somos, filhas e filhos de Deus. Enquanto o Salmo 100 nos convida a adorar esse Deus, o Evangelho de Mateus revela o sofrimento de pessoas que não experimentavam o cuidado pastoral. Mais do que isso, revela um Deus sensível, que em Jesus, como bom pastor, percebe o sofrimento, deseja ser o pastor de ovelhas que estão sofrendo. Justamente a bondade e a misericórdia de Deus que são anunciadas lá no Salmo 100 são experimentadas pelas pessoas que caminharam com Jesus. Inúmeras vezes nós lemos nos evangelhos testemunhos do cuidado de Jesus para com quem estava doente, faminta, para pessoas que eram consideradas impuras e que por isso sofriam exclusão. A misericórdia de Jesus, ela se torna atitude de cuidado e de integração. Nada menos do que isso. E sua bondade se manifesta como ação concreta no auxílio de quem precisa, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vejam como as coisas estão interligadas. Por isso, além de uma atitude de louvor a Deus, nós somos convidadas e convidados a participar da sua missão. Jesus observa as pessoas precisando de ajuda e ele exclama: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. E em seguida ele chama o grupo de 12 discípulos e não somente os 12 nomes que nós ouvimos há pouco, mas ele vai ampliando o leque e chama também outras pessoas. Em Lucas 8, nos versículos 1 a 3, nós vemos que ele contava com muitas mulheres como discípulas que o acompanhavam desde a Galileia. E Lucas nos conta que elas o apoiavam de diversas formas, algumas com recursos financeiros, outras com preparo de refeições, outras com cuidado de pessoas doentes. Gente, a seara é grande, mas faltam pessoas sensíveis, comprometidas com a justiça divina, para serem a presença de Deus ali junto a quem sofre. Jesus autoriza aquelas pessoas que ele chama
sem segundas intenções, porque conforme Jesus, nós recebemos de graça, então nós podemos ofertar muito daquilo que nós somos. Em um estudo bíblico disponibilizado pelo CEBI, o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, o Frei Atílio Batistus diz assim: a missão é mandato de Jesus, não é uma das opções. A comunidade cristã ou é missionária ou não é de Jesus. A missão faz parte da natureza e da identidade da comunidade. Então, necessariamente, a gratidão que nós sentimos pela vida e por tudo o que Deus concede se transforma em ações genuínas de compaixão e misericórdia, e nós nos tornamos participantes da missão de Deus, ou não experimentamos verdadeira gratidão. A partir de Mateus 10, o povo de Deus é enviado ao mundo para testemunhar o seu cuidado e a sua misericórdia. Você e eu também somos, graças a Deus. A pedagogia de Jesus está justamente nisso, em não fazer tudo sozinho, mas desenvolver na sua missão de promover vida com dignidade para as pessoas e paz no conjunto da criação. Chegando ao final dessa reflexão, eu volto lá ao início da pregação. Em tempos de Copa do Mundo, quando brota em nós um sentimento de pertencimento a algo maior, que a gente por vezes não sabe verbalizar e explicar exatamente o que é, mas quando brota esse sentimento, nós também podemos pensar à luz da fé e desses textos bíblicos em quem não se sente integrado ou não se sente pertencente aos espaços de dignidade. Entendem? A primeira abertura da Copa do Mundo no Estádio Azteca, na cidade do México, na última quinta-feira, foi marcada por protestos. Há quem vai dizer: para que isso, né? Para que estragar a festa? Mas talvez algumas outras pessoas irão compreender que os protestos surgiram naquele momento porque os holofotes estavam voltados para o que é o palco principal. Em outras palavras, a mídia estava noticiando o que se passava ali. E nisso há uma oportunidade de denúncia de grupos e pessoas que estão sendo excluídas de espaços de dignidade em pelo menos 2 dos 3 países que sediam a Copa do Mundo em 2026. Uma das questões mais prementes diz respeito às medidas contra imigrantes, por um lado, e a dificuldade de sobrevivência por questões econômicas e sociais de outro. Eu lembro novamente, segundo Mateus 9,36, que Jesus viu as multidões e se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Quando o nosso coração se comove com o sofrimento alheio, nós estamos no caminho para viver um louvor comprometido, do qual brotam ações de diaconia transformadora. Que Deus nos guie. Amém. Deus esteja com vocês. Nós te bendizemos, ó Deus, por tudo que tens feito em nosso favor e porque podemos te servir com corações gratos, com o que temos e com o que somos, e seremos
Por isso nós te louvamos cantando. Na noite que foi traído, nosso Senhor Jesus Cristo tomou o pão e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos. Este é o meu corpo, que é dado por vós. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança, dado e derramado em favor de vocês, para o perdão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor por nós, até que Ele venha. Anunciamos, Jesus, a tua morte e proclamamos a tua ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo, vem atende o nosso chamado, nos ensina a ser teu povo, na esperança libertado. Vem, Espírito Santo, vem atende o nosso chamado, nos ensina a ser teu povo, na esperança libertado. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz. A paz de Cristo esteja com vocês. Compartilhem essa paz com um abraço e um aperto de mão. O pão que repartimos é a comunhão do corpo de Cristo. O cálice que compartilhamos é a comunhão do sangue de Cristo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Nós, embora muitas, somos um só corpo. E como um só corpo, eu convido a fazermos um grande círculo ao redor do altar. Depois que tu me chamas, eu quero te ouvir. Queres que eu te siga, respondo eis aqui.
Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e vamos a Deus com alegria. E um abençoado domingo. Amém. Esse é o arraial da casa de massagem que acolhe nesse dia o grupo singular Deus de Cristal. E essa é a família. Vamos lá! Vai! Olha o grande parceiro! Olha aí, Fabio, que demônio, Fica do lado de fora, Ana! Cumprimenta as pessoas! Chegou a hora da fogueira, é noite de São João. O céu fica
noite de São João, o céu fica todo iluminado. Eita!